Fala galera, beleza? Estava procurando uma camisa para fazer a gravação e como não tinha, peguei o travesseiro mesmo, como puderam ver, e vim gravar. Pronto para mais uma história alucinante? Dessa vez, iremos fazer uma breve investigação sobre os nórdicos, ou os escandinavos, ou como a maioria deve conhecer, mais popularmente chamados de Vikings. Iremos nesse vídeo explorar um pouco a origem, as navegações, as batalhas dos Vikings e a influência do cristianismo sobre a cultura deles. Lembrando que esse vídeo será dividido em duas partes. Esta será a primeira e em breve estarei fazendo Vikings Parte 2. Antes de continuarmos, gostaria de pedir que vocês deixassem um like nesse vídeo, que o compartilhassem ao máximo com seus amigos e se ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações para receber todos os vídeos que eu produzir. Dito isso, solta a vinheta! Os Vikings foram uma das culturas mais fascinantes e incompreendidas da história. Originários da Escandinávia, os Vikings se tornaram famosos por suas habilidades marítimas e por suas incursões em outras partes da Europa. No entanto, havia muito mais nos Vikings do que apenas saques e pilhagens. Eles tinham uma cultura rica e complexa, com uma religião única e uma economia avançada. Neste vídeo iremos explorar a história, a cultura e as realizações dos Vikings. As concepções populares dos Vikings geralmente diferem do complexo quadro que emerge da arqueologia e das fontes escritas. A imagem romantizada dos Vikings como bons selvagens germânicos começaram a fincar suas raízes no século XVIII e isso evoluiu e tornou-se amplamente propagado durante a revitalização viking do século XIX. A fama dos Vikings de brutos e violentos ou intrépidos aventureiros devem muito ao mito viking moderno que tomou forma no início do século XX. Eles também fundaram povoados e fizeram comércio pacificamente. A imagem histórica dos Vikings mudou um pouco ao longo dos tempos e hoje já se admite que eles tiveram uma enorme contribuição na tecnologia marítima e na construção de cidades. Ou seja, apesar da imagem criada dos Vikings por alguns como cruéis, selvagens demoníacos e pagãos invasores de terras e terríveis matadores de pessoas, já para outros, apesar destas atrocidades das guerras e todo este lado sombrio dos nórdicos, eles contribuíram de certa forma para a construção e desenvolvimento das civilizações passadas. Os Vikings eram um povo germânico que se originou na Escandinávia no final do século VIII. O nome Viking vem do termo nórdico antigo Viking, que significa pirata ou expedicionário. Os Vikings eram conhecidos por sua habilidade em navegar em águas difíceis e por sua coragem em enfrentar o desconhecido. E olha essa curiosidade, os nórdicos não utilizavam a palavra Viking para se auto-intitularem, pelo contrário, raramente se utilizava esta palavra em rara ocorrência da palavra escrita em pedras rúnicas e sobretudo na expressão Fararviken, que significa ir em viagem de comércio ou ir em viagem de pirataria ou ainda ir em viagem de expedição guerreira. Os ingleses chamavam-nos de dinamarqueses, pagãos e mais raramente de Vikings. Os francos denominavam-nos de nórdicos ou de dinamarqueses. Já os irlandeses designavam-nos de pagãos ou de estrangeiros. Na Europa Oriental apelidaram-nos de Rus ou varangianos ou varegues. Apesar de conhecermos os nórdicos e os chamarmos de Vikings, a etimologia da palavra é incerta, ou seja, não se sabe ao certo quem, como e onde começou a ser utilizada. Por exemplo, na Escandinávia, o termo Viking costuma estar relacionado com a palavra Viken, que é a região costeira norueguesa à volta do fiord de Oslo, ou Vik, que é a enseada ou a baía. Viking seria uma pessoa proveniente de Viking, ou aquela que se escondia no Viking. Ir em Viking, fara a Viking, seria ir numa expedição marítima guerreira ou de pirataria.
A raiz da palavra germânica Viking com V ou Viking com W está relacionada a mercados. É o sufixo normalmente utilizado para referir-se a uma cidade mercadora. Da mesma forma que Burg significa lugar fortificado, Sandwich e Hardwich na Inglaterra ainda mostram essa terminação. E Quentovik, a recém-escavada cidade portuária dos francos, mostra a mesma etimologia. A atividade mercantil dos Vikings está bem documentada em vários locais arqueológicos, como Hererey. Há quem acredite que a palavra Viking vem do Viking, do nórdico antigo, língua falada pelos Vikings, mas eles não se denominavam assim. Este nome foi atribuído a eles devido ao seu significado: piratas, aventureiros ou mercenários viajantes. Os Vikings são escandinavos, que por sua vez são um povo germânico sendo provenientes dos indo-europeus. Os Vikings, a partir do século VII, começaram a sair da Escandinávia, indo para as regiões próximas devido a uma superpopulação e até problemas internos, como no caso de Érico, o Vermelho, que foi expulso da Noruega e da Islândia por assassinato, além da motivação pelo comércio e pelos saques das cidades europeias. Os anais francos usam a palavra Normanni, os anglo-saxões os denominavam de Dani, e embora esses termos certamente se refiram respectivamente aos noruegueses e dinamarqueses, parece que frequentemente eram usados para os homens do norte em geral. Nas crônicas germânicas eles eram denominados de Ascomani, isto é, homens de madeira, porque suas naus eram feitas de madeira. Em fontes irlandesas, eles aparecem com gal, que significa forasteiro, ou Loch Lanark, nortistas. Para o primeiro, eram algumas vezes adicionadas as palavras branco para noruegueses ou preto para dinamarqueses, presumivelmente devido às cores de seus escudos ou de suas malhas. Adão de Bremen, historiador eclesiástico germânico, afirmou, aproximadamente em 1075, que o termo Viking era usado pelos próprios dinamarqueses. Ele escreve: os piratas, a quem eles, os dinamarqueses, chamam de Vikings, mas nós, os germânicos, chamamos de Ashmen. Se a origem da palavra Viking for escandinava, deve ser relativo a Vik, que significa batalha, ou Vik, riacho, enseada, fiord ou baía. Se por outro lado a palavra Viking não for de origem escandinava, pode estar relacionada à palavra acampamento, do inglês antigo wick e do latim vicus. Os Vikings eram conhecidos por suas campanhas militares que os levaram a lugares tão distantes quanto a América do Norte e a Rússia. Eles foram capazes de realizar essas campanhas porque tinham uma cultura de guerra altamente desenvolvida. Os Vikings eram guerreiros ferozes e altamente treinados, que usavam uma variedade de armas, incluindo espadas, lanças, como o deus Odin, e machados. E detalhe, seus capacetes não possuíam chifres, como são apresentados. Viajavam em barcos rápidos chamados drácares, que significa dragão, por terem uma cabeça do mítico animal esculpida na frente. A velocidade desses barcos facilitava ataques surpresas e fugas quando necessário. A terra natal dos Vikings era Noruega, Suécia e Dinamarca. Eles e seus descendentes se estabeleceram na maior parte da costa do Mar Báltico, grande parte da Rússia continental, a Normandia na França, Inglaterra, e também atacaram as costas de vários outros países europeus, como Portugal, Espanha, Itália e até a Cilícia e partes da Palestina. Os Vikings também chegaram à América antes da descoberta de Cristóvão Colombo, tendo empreendido uma tentativa fracassada de colonização na costa da região sudeste do Canadá. Os Vikings eram guerreiros que viajavam pelos mares a partir de sua terra na Península Escandinava, pilhando e saqueando cidades, mas também estabelecendo colônias e comercializando. Eles chegaram a áreas no norte da Europa levando sua cultura, como a Normandia na França, que Rollo conseguiu através de um acordo com Carlos o Simples, o Tratado de Saint-Clair-sur-Epte. Este território era no norte da França, ao redor da cidade de Rouen. Além da Groenlândia, onde Érico o Vermelho criou colônias após ter sido expulso da Noruega e da Islândia,
e do Canadá, para onde Leif Erikson, filho de Érico, viajou. Os Vikings eram um povo comercial e próspero. Eles eram agricultores e criadores de gado, mas também eram comerciantes marítimos habilidosos. Os Vikings estabeleceram rotas comerciais por toda a Europa, que se estendiam da Rússia à Espanha. Eles negociavam uma variedade de bens, incluindo peles, madeira, âmbar e metais preciosos. Os Vikings eram habilidosos artesãos que criavam uma variedade de objetos úteis e decorativos. Eles eram especialmente conhecidos por sua habilidade em trabalhar com metais. Os Vikings criavam joias intricadas, armas e ferramentas de metal. Eles também eram excelentes tecelões que produziam tecido de alta qualidade. Os Vikings foram uma cultura fascinante e complexa, que teve um impacto duradouro na história da Europa. Eles eram guerreiros habilidosos, comerciantes prósperos e artesãos talentosos. Sua religião, economia e cultura eram únicas e influentes. Embora os Vikings sejam frequentemente associados a saques e violência, sua história é muito mais complexa e interessante do que isso. Aprendemos com tudo isso que os próprios Vikings não se utilizavam deste nome para si, e que é um tanto controverso essa palavra e seu sentido de verdade. Os ingleses, francos e irlandeses os chamavam de pagãos e nórdicos, mas raramente os chamavam de Vikings. Descobrimos também que os Vikings não utilizavam capacete com chifres como nos mostram alguns desenhos e filmes, e que eles eram amados por uns e odiados por outros. Pois ao mesmo tempo em que eram guerreiros, invadiam terras e causavam guerras, eles também foram grandes comerciantes e contribuíram com a tecnologia marítima e desenvolvimento de cidades em grande parte da Europa. E é isso aí, galera, chegamos ao final da parte 1 dos Vikings. Irei produzir e postar a parte 2, por isso fiquem antenados. Em meio a tudo isso, temos a lenda de um famoso Viking conhecido como Ragnar Lodbrok, que se converteu ao cristianismo logo depois. Teve um papel importante na era Viking. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o Viking Ragnar, deixe aí embaixo nos comentários o pedido de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e peço que vocês deixem o like de vocês, compartilhem. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Clica no sino de notificação para estar recebendo mais vídeos fantásticos como este. Nos vemos na próxima, galera. Abraço a todos e tchau. Valeu! Palavras branco para noruegueses ou preto para dinamarqueses. Presumivelmente, presumivelmente devido às cores